Gravando? Salve, salve, galera. Estamos mais aqui para mais um debate do nosso canal Futebol Pensado. Queremos agradecer a presença aí do Adriano, nosso ilustre Adriano, o Douglas Basoli, Lucas Almeida e Thiago Borges, né? Hoje o tema vai ser sobre a diferença entre modelo de jogo e proposta de jogo e algumas variações no modelo de jogo que é interessante a gente comentar, que vai ser apresentado pelo nosso profissional Douglas. E também queremos acrescentar aí a chegada do Lucas Almeida. Lucas, rapidamente, você pode se apresentar para a gente aí, falar um pouquinho rapidamente do seu trabalho, do seu currículo, uma breve apresentação para o pessoal te conhecer. Todo integrante que chega novo no canal, a gente acaba apresentando para saber quem é o profissional e rapidamente se apresentar aí, tá bom? Beleza. Queria primeiro agradecer por terem aceitado e me adicionado no grupo. O Douglas me convidou e acho que conversou com o Thiago de primeira, não sei. Então já queria agradecer desde já poder participar com vocês aqui. Meu nome é Lucas Almeida, eu sou formado em esporte, com mestrado em treino desportivo. Trabalhei já em alguns clubes como preparador físico, treinador de base, e atualmente eu sou auxiliar técnico e analista de desempenho do Primavera de Indaiatuba na A3 aqui em São Paulo, onde o Douglas agora é o treinador de sub-20. E daí, resumidamente, é isso. Beleza. Obrigado, Lucas. Falou. Então, assim, para a gente já passar aí já a bola para o Douglas, para não começar a nossa apresentação dele, e depois a gente inicia as perguntas e o debate aí, que o tema é interessante. Com você, Douglas. Fala, pessoal, tranquilo. Eu dei uma ida no texto aqui, vou dar uma discorrida, falar um geral, e aí a gente começa o nosso debate aí, com algumas dúvidas que eu tenha, ou que vocês venham ter também. Ele fala no texto sobre o modelo de jogo, né, a unidade de ideias que gera o ciclo que a equipe faz nas 4 fases do jogo, com a bola rolando. Então, ele dá uma definição de modelo de jogo desta. Quando a gente fala em fases de jogo, né, na literatura que a gente leu aqui, ele fala das 4 fases, né? Não vou só falar da literatura, depois eu coloco a minha opinião, né, que é a organização defensiva, a transição defensiva, a organização ofensiva e a transição ofensiva também. Dentro do texto que ele discorreu aí, ele fala da diferença, né, entre o modelo e a proposta, né? Então, o modelo de jogo vamos dizer assim, é a ideia, né, que o treinador coloca para a equipe dentro dessas 4 fases aí. E a proposta de jogo, ele coloca em 3 partes, né, ele divide em 3, que é a propositiva, né, que é a equipe que propõe o jogo, né, vamos dar um exemplo, Barcelona, que gosta de ficar com a bola, impõe o ritmo, acelera, desacelera, independente disso, ele gosta de propor o jogo. A reativa, que já é uma equipe que é bem compacta, fica esperando, né, para sair em velocidade, em contra-ataques e tentar surpreender o adversário dessa forma, né. E a equilibrada, que ele coloca que é a mais utilizada, né. Então, a equilibrada é o equilíbrio entre essas duas propostas, né, que quando perde a bola, ele tenta já ou tomar a bola, ou já recua, e aí ele tenta um contra-ataque na sequência, né, então vai variando nisso aí para ter esse equilíbrio. Né? Ele coloca depois uma parte do Garganta, né, que ele fala do rudimentar, intermediário e o avançado, né? E aí
Por isso, eu vou colocar um pouco do que eu penso, né, que ele colocou sobre o rudimentar ali. Né, para mim, o rudimentar é o, vamos dizer assim, é o não trabalho, né, que ainda existe. Acho que é a falta de trabalho, então é o time que vai do jeito que está, pega as camisas e entra lá. E o intermediário, eu acredito, para mim, que é um início de um trabalho, vamos dizer assim, né, que sai do mecânico para se tornar o avançado. E o avançado é o time que já está com as ideias, com as propostas, né, tanto o modelo de jogo quanto a proposta de jogo. Aí já é o estilo avançado, que nada mais é do que o nosso dia a dia ali, que a gente vai colocando dentro do trabalho, né? Dentro disso, vocês querem fazer uma pergunta, né? Eu resumi bem aqui. Querem que eu coloque meu ponto de vista? O que vocês preferem? Não, sim, então eu já vou fazer uma pergunta sobre ali a questão do rudimentar. E assim, você colocou bem ali a diferença entre o modelo e a proposta. Achei até interessante aquela opção ali onde você explicou a proposta de jogo, né, que são 3 opções. E aí isso ali ficou claro, porque aí hoje você consegue identificar, né, como você sabe qual a proposta deles. Eu posso enquadrar uma daquelas e já entender o que foi falado. Sobre aquelas opções ali que você falou, Douglas, hoje a gente consegue então identificar num jogo, ou se aquele time é um cara rudimentar, intermediário, porque, como você falou, às vezes o cara só pegou ali o time, organizou no quadro e vamos embora. Né? Às vezes nem trabalhou como era para trabalhar, às vezes no jogo você consegue identificar isso, né? Não sei se você consegue perceber isso na partida ou só num treino. Michel, eu não gosto muito de julgar o trabalho de ninguém, né? Mas a grosso modo é bem isso. Eu acredito assim, né? Quando você coloca o rudimentar, a gente está até comentando da várzea aqui, é como se fosse, né? De repente, você pode até ter um grupo com talento, mas você não soube trabalhar ou não teve trabalho, que infelizmente dentro da nossa realidade aí do país hoje, né, dos times menores, a gente sabe que existem... Eu acredito em 2 profissionais, o que trabalha e o que não trabalha, né, no futebol. Então a gente sabe que ainda existe um trabalho dentro do futebol. Então fica hoje, principalmente, é muito nítido ver, né? Os treinadores, eles procuram pelo menos manter uma organização, né, dentro do jogo, dentro dos 90 minutos, eles procuram treinar bastante, né? Tanto a proposta que fica nítida, quanto o modelo, as ideias dele, né? Então, o rudimentar, por mais que esteja assumindo, a gente ainda sabe que existe, né? Acho que é isso. Legal. Depois eu vou fazer uma outra pergunta em cima dessa, mas se você quiser colocar o teu ponto de vista agora, pode colocar. O que eu vejo do modelo de jogo, assim, que eu entendo, eu acredito que é aquilo que o treinador acredita, né? Então, mas qual é o seu modelo de jogo? Eu trabalho em cima de... né, a proposta tá junto com o modelo e as fases do jogo também. É que eu acredito... existem literaturas que falam de 4 fases, 5 com a bola parada. Eu coloco 6 fases, né? Porque eu coloco a bola parada defensiva e a bola parada ofensiva também. Legal. E querendo ou não, a gente sabe a importância de uma bola parada hoje em dia. Então, os números estão aí para isso. Então, por que não ser uma fase do jogo, né? Então, eu coloco como 6 fases. Então, dentro dessas 6 fases, a gente tem que trabalhar todas elas para você colocar o que você acredita dentro independente do adversário, né? Você coloca, vamos dizer, a sua identidade dentro do trabalho do dia a dia, sabendo que tem essas fases. Então, na transição defensiva, como é que você vai querer? Você vai querer a pressão pós-perda, perdeu a bola, já tentar recuperar, ou não, já recua as linhas e fica esperando
na reativa, né? Como é que você vai querer? E aí é mais ou menos a identidade do treinador, né? A cara, né? A grosso modo que a gente costuma falar, é a cara do treinador, né? Que você vai pôr a sua cara no seu time, né? Legal. Acredito que é isso o modelo de jogo, né? Então, é como a sua equipe atua, né? Dentro do que o treinador acredita, né? E aí é o trabalho de cada um, né? Acredito que, resumindo assim o modelo de jogo, acredito que seja essa a ideia. Legal. Deixo aberto aí perguntas. Lucas, Adriano, Thiago. Só um minuto. Adriano? Thiago? Boa. Sem ter variações, né? Boa pergunta, Thiagão. Mudar de acordo para jogo, jogo para jogo? Ah, tá. Aí eu vou responder de duas formas. Uma é categoria de base. Na categoria de base, se o treinador acredita em alguma coisa, e eu consegue implantar, porque o jogador está em formação. É claro que às vezes você vai chegar no meio do trabalho, ou muito no início, então é uma construção, né? Você colocar sua identidade no time, né? Como a gente tem um exemplo que eu cheguei em Joinville, você sabe muito falar que o primeiro jogo, o time já estava com o meu modelo de jogo, é claro que não. Então, isso depende de uma construção. Só que na formação, eu acredito que você consegue implantar mais suas ideias, né? Você consegue colocar mais a sua cara. No profissional, a dificuldade é um pouco maior. Não que você não consiga, mas daí vai depender muito das peças que você tem, porque às vezes você acredita num tipo de jogo e que as peças não vão te ajudar. Ah, não dá para evoluir? Dá para evoluir, só que no profissional você tem o imediatismo que se chama o resultado. Então, se você não ganhar jogo, você vai embora e vai continuar sem evoluir. Então, é um trabalho que você tem que ir equilibrando para, quem sabe, mais na frente você conseguir. Agora, ou seja, acredito que no profissional você mude, né? Por mais teimoso que os treinadores sejam, porque nós somos teimosos mesmo, se não tiver uma flexibilidade para enxergar isso, eu acho que o mais prejudicado é o próprio treinador. Então, por mais que ele acredite no que ele quer, por mais que ele tenha certeza que vai dar certo, às vezes você não tem as peças e você tem que estar preparado para isso, para potencializar o seu time ao máximo, independente do sistema, do modelo, da proposta de jogo. Eu acho que o seu time, no profissional, ele tem que ser... Talvez não com a cara do treinador, tem que ser com a cara do time mesmo, né? Vamos falar grosso modo, né? Quer falar alguma coisa, Michel? Não, assim, essa parte que você falou da base, realmente isso você consegue enxergar, você consegue ter tempo para poder trabalhar o atleta, como você falou, você pode ter aquela conversa, explicar, você tem tempo mas nem que você falou, não é no começo, né? Ele vai demorar um processo, mas lá no final você vai ver que, encaixou, né? E já no profissional é diferente, porque você chega lá, tem 22 jogadores te olhando, você vai conhecer os caras. Perfeito. E aí vê o que você tem na mão e fala, e agora? Monta o time. Não, é muito engraçado isso, porque, bom, a gente trabalha na formação faz tempo, né? Vou tirar o case do Joinville como exemplo.
eu cheguei, era incrível como eles não saíam jogando, né? Eles estavam acostumados a jogar um futebol que eu não acreditava, né? Então você vai colocando na cabeça deles, aí eu tô comentando isso, que eu acho que foi o segundo ou terceiro jogo que eu fiquei maluco com eles, porque a gente treinou saída de bola, tipo, 2 semanas inteiras, só isso, para acostumar, para ganhar confiança, e o jogo era contra o Avaí em casa, e aí, 15 primeiros minutos de jogo, tiro de meta, bola longa, assim, então não é falta de falar e de treino, é um processo, demora para entender, demora para eles acreditarem, né? Por mais que no treino tenha saído, às vezes aí vem o psicológico, você está pegando o Avaí, que é um grande do estado, então tem vários fatores que envolvem o jogo, né? Mas depois do terceiro, quarto jogo, eles já tinham comprado a ideia, né? Eles compraram até mais rápido que o normal, para falar a verdade, e a coisa caminhou bem, né? Caminhou bem, diremos assim, né? Legal. E aí foi aí que eu acho, né? Eu coloquei o que eu acreditava para eles compraram a ideia e eles executaram, né? A gente tem que bater na base, acredito que a gente tem que bater mais no que a gente acredita, porque a gente não pode ser cobrado por resultado, né? A gente tem que ser cobrado pelo desenvolvimento dos atletas, né? O profissional não tem jeito, gente. Ou você é mais flexível, ou você é mais prejudicado, né? Falando com o treinador. Tá certo. Então, assim, Adriano, tá na escuta? O Adriano saiu? É interessante como ele é treinador. Só para esqueci de comentar uma coisa, desculpa, Michel. Não, tranquilo. Ele comentou um negócio que também é importante a gente saber, né? O jogo é um ciclo, né? Ele fala de um ciclo sobre as fases, né? Porque não é... Tipo, o jogo é vivo, né? Então, a todo momento, você tem a bola, perde a bola, né? Então, vamos dizer assim, são 4 fases, 6 fases do jogo e 2 momentos. Um momento que você tá com a bola e um momento que você está sem a bola, né? Então, quando ele coloca que o jogo é um ciclo, é uma grande verdade, né? Porque nessas 6 fases, ele vai rodando e em todo momento ele está em alguma dessas fases, né? E no ponto também da literatura, é interessante também que dentro dessa fase tem que colocar a ideia, né? Eu tenho que encaixar a ideia de jogo, né? Aquilo Sim. que você comentou. Legal. É o que eu comentei, a grosso modo, da transição defensiva, por exemplo, né? E aí entra o que você quer. Você prefere que seu time recue as linhas, né? Imediatamente, quando perde a bola, ou você prefere que os jogadores mais próximos já tentem abordar ali, né? Então, essa é uma ideia que você vai pôr dentro do seu modelo, dentro do que você acredita. Perfeito. Isso aí. Só dando um exemplo de uma das fases, né? Legal. Adriano, você como treinador do Sub-20 também é legal você, de repente, acrescentar ou fazer... Sim, eu até quero comentar. Da categoria, né? Sim, acho bem uma explanação muito boa do Douglas, tá? Eu até levo em conta vários poréns. Por exemplo, quando você fala em no decorrer do jogo, né, no caso, tem coisas que você não treina e acontece, porque depende do teu jogador, tá? Por exemplo, o jogo tá 1-0 para o adversário, tá aos 45 segundos, você tem uma jogada, algo emergencial, mas tem coisa que é do atleta que vai acontecer isso, né? Então eu vejo que também tem tem a parte metodológica do treinador, tem a parte do impor o jogo, da forma que você vai ter o jogo, e tem a parte da situação do jogo também, que depende do momento do jogo também, que tem coisas que o atleta vai tomar decisão que você não treinou.
Eu acho que daí vem naquela parte de rudimentar que eles falam, rudimentar. Acho que é isso que ele queria dizer, minha opinião, né? Não sei. Entendi, Adriano, muito bem colocado. Essa situação é a que foge do nosso controle, é a que entra naquela outra discussão de que a gente não pode podar os atletas, né? Então, é claro que a gente, na verdade, eu tenho um sonho, né? Meu sonho é sempre combinar com o adversário, né? Você treina a jogada e você fala, ó, deixa eu entrar a jogada aí, que os caras vão achar que eu sou o Pepe Guardiola, o novo Mourinho, né? Mas não dá para fazer isso, a gente sabe que é impossível, né? Combinar com o adversário, por mais que você conheça ele, o adversário não vai te dar. Mas nesse ponto, voltar ao raciocínio, não, a gente sempre tenta treinar tudo. Essa é uma grande verdade. Então, não é porque eu não tenho tempo, ou a gente faz um planejamento para que a gente tente treinar todas essas fases, para que eles entendam o que você quer, né? E treinamento é repetição, é cansativo, você fica na cabeça. Agora, essa hora que é a situação nova do jogo, que sempre vai acontecer, porque a gente está falando de um xadrez gigante, né? Que é um jogo vivo, são momentos, né? Os jogos são momentos, né? São insights, então não tem uma lógica, isso que vai acontecer. A gente trabalha para, vamos dizer assim, errar o mínimo possível e ser o mais efetivo possível, ser mais competente, ter mais a cabeça tranquila, ter um equilíbrio emocional bom, né, que isso já foge um pouco de modelo e tal, é uma parte externa, mas quando acontece a coisa ruim, por exemplo, está perdendo no final, é que não é treinado também. Uma situação do jogo, no treino você também está perdendo, ou você está com um a menos, também é treinado. Né? Talvez uns treinam mais, outros menos, mas não é uma situação que não foi visto. Talvez 3 a menos. 3 a menos talvez não é treinado, ok. Mas essa parte que vem do jogador entra no que eu comecei a falando. Que a gente tem que deixar com eles mesmo. A criação. Quanto mais confiança ele tiver, quanto mais confiança nós passamos aos atletas, eles vão desempenhar melhor isso, eles vão tomar a melhor decisão, eles vão ser mais assertivos, mesmo num momento vamos pôr aí, de desespero aí, né, de fim de jogo, né, por mais que eles não tenham tanto equilíbrio mental, essa parte aí é um improviso que vem deles, né? Aí talvez não seja o trabalho em si, né? Apesar de que tudo é treinável, né? Acredito. Certeza. Legal. Assim, Adriano, acho que a tua colocação vem a calhar com o que eu vou colocar agora. Eu penso assim, o time, às vezes eu tenho um time que ele é rudimentar por natureza, pelo treinador, e né, ele tá lá, aquele time que ele não treinou, só foi lá, fez pouca coisa, mas eu acredito que assim, você tá naquele estágio do intermediário, fez alguns treinos, fez algumas coisas, só que no jogo, o teu time ele vai sair, porque começou a dar errado algumas coisas que ele não treinou, e aí começou a bagunçar o time. E aí ele passa para o rudimentar, porque eu treinei só 3, 4 situações. Só que o time adversário deu um nó tático, tá em cima de mim, tá ganhando o jogo e eu não consigo reverter o quadro. Pô, tá bagunçado. Pô, tira o lateral, coloca. Você começa a viajar ali na hora do jogo e aí o teu time se perde dentro de campo, as tomadas de decisões do atleta são erradas, e aí eu acredito que ele passa a ser um rudimentar. Porque daí já não tem mais controle. É aquilo que o Douglas falou. Tem cara que treina tudo. E tem cara que treina só metade, treina só um pouco, então ele fica naquele intermediário. O avançado é o cara que já tá treinando tudo, e mesmo assim acontece uma situação diversa que eu falei, cara, não era isso para acontecer. Eu treinei e comecei a tomar um gol com 1 minuto de jogo. E aí? Como é que vai fazer agora? Como é que resolve isso? Né? O Douglas viveu isso já logo, então, Adriano, eu penso que é dentro daquilo que você falou, entendeu? É isso mesmo.
Eu acho que essas fases do modelo, ela tem uma variação interessante dentro do jogo. Se você não treinou, acontece um monte de coisa. Agora, se você treinou, acontece situação diversa. Eu enfrentei o Douglas pelo Ercílio, no primeiro jogo lá, eu percebi o time do primeiro tempo do Douglas, o time que procurou o gol, foi para cima, nosso time passou mal no primeiro tempo, fez o resultado, beleza. Só que no segundo jogo teve algumas invertidas, né? Por mais que o Douglas treinou, teve a situação, estava no controle do jogo, o resultado era deles, mas o negócio começou a sair um pouco do, né? Então, só que ia tomar decisão de situações erradas, e como ele falou, começa a inverter tudo no jogo. A gente previu tal coisa, eu falei, vamos para cima dos caras, vamos ver o que vai dar. E começou a dar certo. Enfim, você muda o modelo, aliás, você muda a proposta, mas não muda o modelo. Essa é a ideia, né? Na verdade, o modelo, teoricamente, né, Adriano, é o que você falou, o modelo é a sua identidade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né, de como eu gosto. Eu dificilmente, né, volto a dizer, na formação, tá? Eu dificilmente me preocupo com o adversário. E aí pode ser o Avaí, o Tubarão, que eu só perdemos ano passado, inclusive. 4 jogos, foram 3 derrotas e um empate com o Tubarão, né? Mas eu não me preocupava com o Tubarão. Eu estava preocupado com para a gente desempenhar o nosso melhor dentro de todos os jogos. Ah, mas você está se achando. Você não é isso. Eu estou formando. O meu objetivo é outro. Eu acho que quando você está no profissional, que eu já tive a oportunidade de ser auxiliar técnico, né, em profissional, aí o pensamento é outro. E aí envolve mudança de modelo de jogo, mudança de não, mas é isso que eu acredito. Pô, mas é o que eu acredito eu não tenho. Então eu vou passar a acreditar em outras situações, porque aí eu preciso de um bem maior, que é o pão em casa, né? É interessante. Eu acho que é interessante. Vai muito do projeto, né, Thiago? Vai muito do projeto, da onde você trabalha, do que você... do que querem que você represente. Mas eu acho que o modelo, eu acho que você não vai mudar muito, mas a proposta de jogo é interessante você variar. Porque o modelo... você usar outras estratégias, até para o atleta vivenciar outras estratégias, né? Então você sempre marca a pressão, você está lá o tempo inteiro. Depois você me corrige se eu estiver errado. E aí você vai pegar um jogo que você vai falar, não, vou marcar com a linha, com o bloco baixo. Até para o atleta vivenciar uma nova situação. Então, acho que é válido, sim. Nesse caso, a proposta, não o modelo, né? Sim, concordo. Sim. Porque na proposta você cria variações, no modelo não. Porque dentro do modelo... Eu tenho umas... Perfeito. Pode falar. Eu tenho umas referências, né? Um pouco, não sei se vocês também têm essas referências, né? Para mim, o Bielsa é uma das referências, eu gosto dele, enfim. Ele tem um modelo de jogo que já tornou uma filosofia, entendeu? O modelo tornou uma filosofia, né? A proposta ele varia bastante, mas o modelo de jogo já virou uma filosofia, da forma que ele treina, da forma, tudo tornou uma filosofia, que quando ele vai em alguns clubes, ele implanta a filosofia, ele não implanta o modelo. É o que eu acho muito próximo ao modelo de filosofia, sabe? Aqui a filosofia, assim, ela entra numa palavra que abrange outros setores, né? Eu entendi que você falou do Bielsa, porque ele transformou um modelo em filosofia de trabalho. Daí nós temos de trabalho. De trabalho, isso aí. Não de clube, tá? De trabalho. Então, às vezes a gente fala filosofia, o cara, mas no meu clube não é assim. Então, eu acho que assim, ele conseguiu porque ele é um ótimo treinador, ele é uma referência em suas literaturas,
ele dá palestra que o pessoal fica, né, olhando, mas assim, ele conseguiu isso em cima de muito trabalho, né, a teoria da ele acreditou naquilo e comprou aquela ideia e falou, eu vou trabalhar assim. A teoria da mobilidade, que é o que ele defende agora, a teoria da mobilidade é uma coisa espetacular, se vocês puderem ler sobre isso, é fantástico, tá? Eu vi alguns cases dele explicando a parte tática, movimentação no time que ele estava na Inglaterra, acho que na segunda divisão da Inglaterra, que ele mudou totalmente tudo que tinha no clube, a maneira de jogar, ele conseguiu mudar tudo, né? Mas é que o pessoal também dá poder para ele fazer isso. Ele vai chegar nós lá, eu quero ter filosofia, não, você vai trabalhar. Não, eu cito ele, sabe por quê? Assim, o pessoal muito assimila com títulos. O Bielsa não ganhou poucos títulos internacionais, tem poucos, e é uma referência, entendeu? É isso que eu queria chegar ao ponto, porque não foi o que ele venceu, mas... Ele não é um campeoníssimo, né? Isso é verdade. É um ponto, e todo mundo é referência, vê ele como referência, né? E com conhecimento, né? Conhecimento. Isso é verdade. Cara, eu tenho uns 4 aí que eu já destrinchei bastante, cara. Eu até acompanhei ele na época que estava na CBF, ele deu o curso ali da CBF, pude acompanhar durante 2 horas dele também, numa live, muito bacana, tá? Eu coloco depois no grupo lá para vocês verem. Legal, bacana. Lucas, alguma colocação, alguma coisa com você agora? Falou, e é legal você também. Não, assim, por exemplo, falando um pouco sobre o que eu considero do modelo de jogo em si, assim, eu acredito no modelo de jogo como as ideias do treinador, aquilo que ele acredita, aquilo que ele tem como convicção, só que eu acredito num modelo mais flexível, num modelo que você se adapta àquilo que você tem, e não necessariamente você vai mudar ele por completo. Você talvez vá, se você partir para o âmbito dos princípios, vamos dizer assim, talvez você não vá marcar pressão numa saída de bola, mas você vai ter indução para pressionar em outras regiões, enfim, e você não vai deixar de pressionar, entendeu? Então, tipo assim, acho que dentro do seu próprio modelo, você consegue se ajustar com as características dos seus atletas para fazer com que aquilo que você acredita seja colocado em prática. Se vai ser E aí, por que eu falo? E a proposta em si, ela está muito junta com isso, eu acredito, porque você não vai ter um modelo de querer posse de bola, por exemplo, e ter uma proposta de ficar simplesmente, tipo, uma proposta de time reativo, por exemplo. Então, assim, elas têm que andar com... Eu acho que os dois andam juntos, não tem muito o que fazer. O que eu vejo, assim, que nem na base, que nem o Douglas, a gente até teve uma live com o Leitão e ele falou sobre isso, na base a gente não tem e lá em Portugal também, assim, falando dos clubes grandes lá que eu pude acompanhar, eles não se preocupam com o adversário. Lógico que, por exemplo, se tratando de um Leitão no Corinthians e do Sporting e do Benfica, eles não se preocupam com o adversário, a princípio, porque eles são melhores que a maioria gritante dos adversários deles. Mas eles acreditam muito na formação do atleta e procuram trabalhar esse modelo que eu acredito que está muito mais na casa dos princípios e tal, princípios, subprincípios, enfim, eles deixam isso bem enraizado no atleta para que eles possam formar um atleta completo e tudo, que seja para o clube ou que seja para o futebol em si. No profissional, falando do âmbito que eu estou agora, eu vejo muito assim, a gente tenta implantar um modelo, concordo que o tempo é curto, e concordo que também, às vezes, não se adequa com algumas peças, mas elas são ajustáveis. Eu acredito que que eu já falei até numas lives com o Douglas lá do clube, que assim, eu não posso, eu acredito muito no treino, então eu acho que assim, eu não tenho o zagueiro que saiba sair jogando, que não é um exímio, que saiba, chegou para mim, e ele não é um exímio zagueiro que tenha facilidade para sair jogando, mas eu não posso
se eu acredito num modelo que ele precisa sair jogando, claro que eu vou criar mecanismos para que ele fique mais solto, mais livre e tal, mas eu não posso abdicar do tipo, vou passar a sair num chutão ou coisa do tipo, fazendo um lançamento mais longo, sendo que, tipo, eu acredito no treino e eu acredito que eu sou capaz, de certa forma, de melhorar ele. Talvez ele não vá virar um exímio saidor, um zagueiro que saiba sair jogando para chegar a ser vendido numa Europa da vida, mas eu acredito que ele vai conseguir na onde eu tô e, de certa forma, cumprir com aquilo que eu quero. Então, acho que eu acredito que como nisso, porque eu acredito muito nessa flexibilidade do modelo e na capacidade que o treino tem de melhorar o atleta. Eu entendo que tem a questão do resultado e tudo mais, isso e aquilo, mas se eu deixar essa parte do resultado de influenciar naquilo que eu acredito, então quer dizer que eu não acredito tanto, entendeu? Então eu acho que tem que, se eu acredito naquilo que que aquilo dá certo, que aquilo que eu faço tá sendo bem feito, que eu posso evoluir o atleta, eu acredito, eu acho que é possível, mesmo que tenha que mudar algumas características do modelo, mas é mais ou menos em cima disso. Até falo isso por causa do que o Adriano falou do Bielsa. Ele não foi nenhum exímio, não ganhou nada, vamos dizer, não ganhou títulos, que nem muitos outros aí, mas ele tem ele acredita naquilo que ele faz, ele consegue aplicar aquilo com excelência, ele consegue transformar o atleta para aquilo que ele quer, porque se ele consegue, por exemplo, mudar tudo aquilo que ele fez no Leeds, se ele conseguiu mudar toda uma filosofia de um Leeds com o poder de estar lá e tudo mais, é porque ele acredita no treino, ele acredita naquilo que ele faz, e enfim, é mais ou menos nessa pegada que eu sigo também. Eu acredito que ele ajusta, com certeza, porque nem sempre o modelo ele é ajustável, o modelo não tem fim, o modelo ele é sempre evolui, você nunca vai ter um modelo pronto. Se ele está pronto, alguma coisa está errada, porque ele sempre vai se evoluindo, e eu acho que é isso que acontece. Não sei se se fui claro, se deu para entender. Mas isso é tanto na base do profissional, Lucas? Na base, cara, eu acredito mais na base eu acredito mais em, por exemplo, vamos levando de cima para baixo, tá? Vamos ter um profissional como espelho. Eu acredito que se um profissional tem por exemplo, você quer formar um atleta pro profissional ou um atleta pro futebol de fora do país, eu acredito que é muito mais na casa dos princípios, necessariamente, não necessariamente assim. Lógico que a partir do momento que você quer certos princípios, você tem que ter uma forma mais estruturada de trabalhar eles. Mas se, por exemplo, que nem o Douglas, ele gosta de um jogo de uma marcação um pouquinho mais baixa, não marca em cima, espera a bola entrar numa certa zona para pressionar, ou o outro que já sai pressionando em cima, eu acho que os dois trabalham pressão, então eu acredito que, tipo, seja detalhes, assim, entendeu? Mas na base eu acredito que é muito complicado, assim, deixa eu ver se eu não vou viajar muito, mas é que, tipo, eu gosto... Cara, eu não sinto que, tipo, a gente tem que tentar oportunizar o atleta em tudo. E se você precisar modificar, flexibilizar esse modelo para fazer ele ter essas experiências, eu acho super válido, entendeu? Então, tipo assim, não que não vou mudar ele por completo, não vou ser um radical que vou chegar, não, tá tudo errado, não faça isso, mas eu também não vou achar que na base a gente não deve fazer o cara, por exemplo... Tem hora que vai ter que marcar mais baixo, tem hora que ele vai ter que pressionar mais em cima, tem hora que ele vai ter que ter um jogo mais reativo, tem hora que ele vai ter que ter um jogo mais propositivo, e assim, isso muito porque, por exemplo, isso vai acontecer às vezes no próprio jogo, que tem hora que você não vai ficar toda hora atacando uma equipe e ela só defendendo. Tem hora que você vai ter que vai ter oportunidade para ser mais reativo e às vezes mais propositivo e tudo mais. Então, acho que oportunizar isso na base também, sem fazer que o modelo se torne uma coisa estranha e descaracterize todo o processo,
eu acho super válido, sabe? Tipo, em ambos os cenários. Legal. Eu queria fazer uma pergunta que vale para todos, queria a opinião rápida de todos, né? Hoje nós temos o modelo de jogo, temos a proposta, e vou falar do cenário nacional, do futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C. A gente vê partidas, eu assisto muito jogo, Campeonato Paulista, Série B, Série C, e tem jogos assim que você não assiste o jogo, porque o jogo tá tão chato, tá tão monótono, você não vê, a bola fica mais parada do que, né, rodando, falando do profissional. Tanto o modelo e a proposta são mais defensivas hoje no cenário nacional do que ofensivas. As equipes não estão procurando gol por medo de perder o jogo? Quem começa? Queria uma opinião de cada um, por favor. Tá, eu começo então. Tá. Michel, eu não sei se é simplesmente só por medo de perder o jogo, ou porque pode ser também, mas também porque às vezes quem tá lá na beira do campo não é que eu vou falar que não sabe, mas talvez não se sinta à vontade para tentar fazer o time propor mais. Talvez não saiba como fazer isso. Porque é muito bonito também a gente falar, mas assim, a gente tem que saber como, e saber isso demora. Por exemplo, é mais trabalhoso, você tem que ter talvez mais peças, você tem que ter mais tempo, por exemplo, mas assim, e como você não vai ter o tempo, você tem que trabalhar isso conforme o campeonato vai acontecendo, e talvez você não vá durar todo esse tempo também, enfim. Eu acho que às vezes é um pouco do medo, não de perder o jogo, mas às vezes é de se preservar no cargo e de optar pelo prático, de que é fazer o time ser mais reativo e tentar ser mais... E destruir e explorar o espaço que fica nas costas do adversário quando a outra equipe está atacando, e pela dificuldade também que eu vejo, isso é uma opinião minha, tá? Mas assim, que eu vejo de treinadores, não generalizo, mas assim, de treinadores que não sabem como fazer o time trabalhar ofensivamente, que às vezes acha que ofensivamente é o atleta que toma decisão por sua conta e tudo mais. Eu acho que tem certos pontos nisso, mas ser ofensivo é muito mais do que ter 3 atacantes, por exemplo, 2 meias e laterais que passem toda hora. Então, eu acho que gerir essa questão de ser ofensivo e mais propositivo e assumir mais risco, muitos não têm coragem e muitos também não sabem, sabe? Tipo, eu acho que na minha opinião, é mais por aí, tá? Não simplesmente só por medo. Legal. Mais alguém? Boa colocação, Lucas. Posso falar. Michel, você tocou num assunto muito bom. A gente estava discutindo isso outro dia. Eu falo uma outra pergunta, vou fazer. Tá. Eu vou fazer uma outra pergunta para você. É mais fácil destruir ou construir? Destruir. Então, esse é um dos problemas, tá? É o primeiro problema. E aí entra outros problemas em cima desse, porque aí entra o tempo, que o Lucas comentou, aí entra, por exemplo, você chega no meio da competição, no time da Série B, que seja. Se você está chegando, geralmente é porque não está bem a coisa, né? Aí eu vou colocar o que eu penso, né? Quem sou eu? Pelo amor de Deus, é uma opinião. Eu cheguei, a coisa não tá boa. Eu vou pensar em consertar minha casa ou pensar em atacar? Se é um time que só tá tomando, né? Então, eu acho que dentro desse processo, né? E dentro da nossa realidade, que é o futebol brasileiro, muito acontece por causa disso. Então, se eu não tomar gol, eu sei que eu ganho de um jogo de 1-0. Né? É triste falar isso,
Eu acho que a gente não pode se agarrar à cultura, eu acredito muito em trabalho. O que o Lucas colocou antes foi... eu penso igual ele, né? É igual eu falei assim, talvez você não mude o seu modelo, né? Que eu coloquei que você tem que mudar para não perder jogo. Uma das coisas fundamentais é trabalhar. Agora, você vai até um certo ponto. Isso não quer dizer que você vai mudar o que você acredita, né? E você... É uma coisa que não nunca... é deixar de acreditar do seu atleta, né? Então, você tem que fazer ele evoluir. Pode ser no profissional. Você faz evoluir. Você vai deixar alguma coisa para ele, né? Então, isso é só trabalhando. Agora, o tempo restringe muito isso. Infelizmente. Eu concordo com você. E entra em uma outra discussão. Mas a gente está perdendo jogadores criativos. Eu não acho. Eu vou totalmente contra. Eu tenho amigos que trabalham fora. Inclusive, eu falei com o João, que está lá na seleção da Arábia esses dias até. E ele é português. Ele fala assim, gente, a matéria-prima que vocês têm na mão, ninguém tem no lugar do mundo, em nenhum lugar. Ele já trabalhou na Arábia, no Emirado, já trabalhou em Portugal. Ele fala assim, não existe. O que vocês têm em mãos é só vocês, né? Talvez na Argentina tenha, né? É mais o futebol sul-americano, né? Vamos dizer assim, no México, talvez você ache. O talento agora, falar que a gente... Então, e aí a gente que trabalha aqui, ouve as pessoas, não, mas a gente não tem mais o 10, a gente não queria mais. Muito vem o que o Lucas falou, que existem treinadores que não sabem trabalhar vamos pôr assim, o último terço, né? O último terço, porque tem que ser muito bem trabalhado também. Você tem que deixar ele solto, só que ao mesmo tempo existem mecanismos para a coisa acontecer, ainda mais hoje em dia, que todo mundo faz 2 linhas de 4 ali, ou uma linha de 5, e a gente sabe que é difícil entrar, não é fácil. Não é fácil. Porque e aí a gente tem que... está preocupado em não perder o jogo, né? E aí ele vem já preparado. Fica nesse Só que isso demanda tempo. Isso é verdade. E trabalho. Né? Então, quando você chega, tem trabalho, né? Trabalho, repetição, até virar... Eu acredito no futebol, sempre sai de um mecânico para o natural. Né? O mecânico são alternativas que você está dando para o seu atleta, né, no início de um trabalho, para colocar sua identidade, e conforme vai evoluindo o trabalho, isso aí vai virando natural. Então, o mecânico passa a ser só a identidade, né? No jogo não vai sair só o mecânico, muitas vezes nem sai o mecânico, né? Então, mas são ideias que você proporciona de movimentações para que eles, dentro dessas ideias, evoluam com as ideias deles mesmos, né? Com a própria tomada de decisão, vamos pôr assim, né? E eu acho que muito que acontece por isso, eu acho que é isso, né? Eu acho que falta tempo para trabalhar, falta paciência, e também tem gente que não consegue trabalhar esse último terço, então ele se agarra no que ele consegue ali, que é uma organização boa, defensiva ali, e faz uma proposta reativa, e por isso que os jogos acabam ficando mais chatos aí, sem contar em salvar a pele aí, né? Salvar a pele para não ficar perdendo o jogo, para manter o cargo, né? Acho que eu me enrolei aqui, viajei um pouquinho, mas acho que é isso aí. É isso aí. Adriano? Queria sua opinião. Em relação ao futebol brasileiro, defensivo ou ofensivo, eu acho que depende também, além do que foi falado, tempo e tal, o regionalismo também, né? Acho que isso influencia um pouco. Por exemplo, o Grêmio mudou um pouco a forma de jogar. A torcida do Grêmio, ela quer um time aguerrido. Agora você vai ver o Inter jogando, também o estilo de jogo. Tu compara o Inter jogando com uma equipe mais do centro-oeste ali, da região de São Paulo e tal, enfim, são formas diferentes de jogar, além do que foi comentado de tempo e tal. Acho que também isso também influencia. Por exemplo, Bahia é um jogo reativo, uma
um futebol rápido, bem dinâmico, o Bahia jogando, né? Mas será que se o treinador que está no Bahia tivesse no Inter, daria certo? Depende muito, não é que não sei se ele não é que ele não sabe jogar na parte ofensiva, depende da filosofia do clube também, depende dos jogadores que ele tem também para fazer isso. Eu também acho que, além do que foi falado, acho que isso também influencia nessas situações, né? E sem contar que o amadorismo nas presidências, na parte executiva, isso faz com que o futebol fique assim. Eu não digo que é certo ou errado jogar defensivamente, ou certo ou errado jogar ofensivamente. Eu acho que são metodologias de jogos que tem várias influências que influenciam nisso, entendeu? Essa é a minha opinião, né? Thiago? Uhum. Ah, tá. Entendi, não. Sim, sim. Não, eu paro. Acho que só para viajar já junto com o Thiago, vale lembrar uma coisa que você falou dos atletas, tem uma coisa que eu tenho muito para mim, e existe atleta de divisão, cara. Tem atleta de divisão, e eu começo a pensar que existe treinador de divisão também. Entendeu? Então o cara trabalha ali na Série D, o cara vai ser rei na Série D. Se ele for para C ou para B, ele não vai conseguir, né? E o jogador, isso aí eu tenho por prova, por já ter trabalhado e já ter tido um time fantástico na quarta divisão, e aí você fala, esse time é muito talentoso para onde está. Ou seja, não deu certo, né? Era um melhor. Pode falar. Sim. Muito tempo. Com a folha salarial lá em cima. Perfeita a sua colocação. Ele não saía da Bzinha, o Red Bull, uma época. Ele não conseguia sair da Bzinha. Eles tinham um atleta. Perfeito, são atletas da série A2 do Paulista, A1 do Paulista. Aliás,
E aí eles contratavam o time, pagavam folha na quarta divisão de A2, Série A, e eles penaram para conseguir isso no Paulista, né? No Brasileiro não conseguiram. Então, é um belo exemplo, Thiago. Então, o meu exemplo ainda é menor que o Red Bull, mas eu acredito que tem atleta que bom, esse cara ele vai jogar aqui e vai se destacar aqui o resto da vida. Agora, se ele for subir um degrau, ele não rende, não vai. E aí você fala, pô, mas o que acontece? Não sei. Aí, não sei se é cultural, não sei se é mental, que é um outro lado que a gente também tem que trabalhar, né? Eu ano passado, eu assisti um jogo da Copa do Brasil, não vou citar os clubes, para não dar nomes, nada, e, pô, vou assistir o jogo, né? Era um time grande contra um time da Série B, acho que brasileiro, e o jogo era na casa do time da Série B. O time da Série A foi jogar lá e valia, acho que é vaga já para a próxima fase. E o time, assim, não conseguia sair do meio campo, o time que estava jogando em casa. E o time maior, o time da Série A, conseguiu ali amassar, ficar em cima dos caras e tal. E eu comecei a ficar inconformado com aquilo, né? Porque eu não aceitava que um time com 11 jogadores que treinam a semana inteira, um mês, né, não conseguiu passar do meio campo, nem conseguiu chegar no gol adversário. Mas depois você começa a parar para pensar a questão, né, do jogador, inteligência de jogo, treino. Então, só que também comecei a me questionar sobre isso. Poxa, será que eu não consigo, no treino, fazer uma jogada para chegar no... né? Então, eu comecei a questionar e não consegui entender naquele momento. Mas depois, com o tempo, você vai analisando, você vai contextualizando, você vê que as dificuldades são muito... E realmente aquilo não ia mudar, não ia acontecer. Podia ficar até meia-noite o jogo, os caras não iam fazer o gol. Mas é difícil você aceitar. É isso que eu não me entra, assim, às vezes, cara, vamos lá, vamos fazer um gol aí. Era esse meu ponto de vista. Mas agora, como vocês falaram tudo isso, você acaba, né, enxergando tudo, né, ou contextualizando tudo. Você vê o todo, não só o jogo em si, mas tudo que envolve o jogo. Esses inconfortos. Tranquilo, então, pessoal? Isso aí, pô, acho que... A discussão foi bacana. A gente deu para explanar bem. Já ficou Tem hora que eu dou umas viajadas aí, umas gaguejadas, mas a gente gosta, é legal, porque a gente sai do senso comum, né, Douglas? Tem que ser senso comum. Não. Senão... Não, mas eu acho que Não, mas eu gosto... Troca de experiência, sempre falar de futebol. A gente assim, uma que eu falo pro Thiago aí, que ele disse do questão dos atletas, eu também concordo um pouco com ele sobre essa questão de atleta, às vezes eles não entenderem, mas uma coisa que eu bato o pé com o Douglas, e eu já falei isso na live lá do clube, que assim, a gente toda hora, e isso daí é até uma provocação, não sei, mas assim, toda hora a gente costuma sempre, o atleta é burro, o atleta não sabe, ele não entende, mas o quanto a gente também está passando, como que a gente está passando essa informação para ele, sabe, tipo, como que nós como treinadores e professores, educadores, que pode ser do sub-11 ao profissional, como que a gente está fazendo está levando essa informação para ele, quanto que o nosso treino tá proporcionando para ele entender aquilo que a gente quer também. E assim, eu falo isso porque não é eximindo, tirando não é colocando parcela de culpa no atleta, não é tirando a culpa do atleta nem nada, não é colocando culpa em ninguém, mas eu acho que assim, nós como treinadores e que trabalha na prática, seja analista, auxiliar e tal, a gente tem que sempre questionar como que a gente está passando essa informação para o atleta, porque senão depois entra num senso comum de que o atleta não entende, de que o atleta brasileiro tem dificuldade porque não teve escola desde pequeno, enfim, entra naquelas questões que a gente arruma um monte de desculpas, sendo que a gente pode, às vezes, praticar o ato de se autoavaliar para saber se aquilo que a gente está fazendo está sendo bem feito também, porque às vezes porque assim, o time, querendo ou não, é o reflexo do treinador. E se a gente está passando para ele, e se ele não está entendendo alguma coisa, quem sabe não é por deficiência nossa e não dele, propriamente dita, entendeu? Legal, é isso aí. Sim. Não, eu entendi. Eu só tô falando aqui, assim, tipo, é uma coisa que
bato na tecla porque fica muito cômodo pra gente na posição de comandante ou de que tá ali na frente, sendo o cabeça do clube, transferir para quem tá jogando, entendeu? Tipo, não sei se você tá me entendendo, não é querendo... Não tô falando que você faz isso, ou que o Douglas faz, ou que o Michel faz. É do tipo assim, muito mais prático, é muito mais fácil a gente olhar e falar do que a gente assumir que talvez o problema pode... Não que seja um problema, mas que a gente tá precisando melhorar em alguma coisa nossa, sabe? É mais fácil falar que talvez alguém não saiba, mas eu não tô falando que você não sabe, ou coisa do tipo. É que eu assim... Eu trabalho, por exemplo, o Douglas sabe, não é de agora, mas eu trabalho, dependendo, tem treinador que eu já trabalhei, que isso era um questionamento que eu fazia, tipo, talvez o cara não tá entendendo, não pelo fato do que o cara não sabia, porque como era passado para ele, não fazia sentido para ele entender o que o cara tava querendo, sabe? Então, assim, mas não tô falando de você especificamente, sabe? É sombra. Dentro do que o Lucas comentou, só para falar rapidinho, tem uma discussão que entra a importância que nós, né, da comissão toda, não só o treinador, de conhecer o atleta individualmente. Eu acho que é fundamental o treinador, o preparador físico, conhecer os seus atletas individualmente. Porque, às vezes, a informação que eu passo para um não é a mesma que o outro entende. Então, a gente precisa conhecer para chegar nesse nível, né? Porque a gente precisa passar alguma coisa para que todos entendam, para que a coisa aconteça. Senão, não vai acontecer, né? Então, é fundamental nós, treinadores, comissões, o treinador como cabeça, principalmente, conhecer individualmente, não só o grupo como um todo, mas individualmente cada atleta, porque daí ele vai começar a enxergar quem tem mais dificuldade, quem não tem, alguns porquês, né, se tem problema em casa, se não tem, essas situações todas. Eu acho que se o treinador não faz isso, é uma dificuldade a mais no dia a dia, acredito. Muitos conseguem, alguns não conseguem. Desculpa, não entendi. Thiago, desculpa, eu te cortei na hora que eu fui falar lá, eu te cortei, mas... Mas isso que você falou é importante, viu, Douglas? O pessoal, se você que tiver isso em mente, conseguir no dia a dia ali ver como é que cada um reage, cara, você consegue alguns saltos aí. Sim, alguns avanços, né? Verdade. Sim. Hoje não vai acontecer. Sim. Não, sim, lógico. Sim. Puxa pelo braço, mostra. Sim. Sim. Sim, não, é que é complicado, cara, é muito... Eu fico falando isso pro Douglas porque tem hora que lá no grupo lá do clube eu dou umas cornetadas lá, mas porque tem hora que eu não aguento. Ele sabe que eu sou que eu fico... Porque assim, eu acho que eu falo assim, eu nunca joguei. Eu não sei de vocês se alguém jogou ou não. Então, assim, uma das coisas que eu não sou nenhum exímio comunicador também. Tem muitas vezes muita dificuldade de falar para o atleta ou coisa assim, mas assim, uma coisa que eu faço muito e que me ajuda bastante cara, eu sou muito autocrítico comigo em questão de tipo, será que ele entendeu? E tem hora que eu fico, você entendeu o que eu falei? Me mostra, você entendeu mesmo? E, tipo, porque não é possível, porque assim, tem hora que
a gente quer que o cara entenda e na nossa cara tá assim, tá, mano, não é possível. Só falta você desenhar para ele falar, velho, não é possível que você não tá entendendo o que eu tô falando. Quando você fala assim, minha amiga, é porque o negócio tá feio. Sim. Mas, ó, cara, eu vejo assim, tem melhorado, sabe? Eu acho que conforme com o tempo, assim, a gente, lógico, encontra muito atleta ainda que tem essa dificuldade de entender o jogo, mas eu acho que como está se tornando mais essa questão mais atual de como o jogo é jogado, desses conceitos mais atuais, eu acho que hoje em dia ainda está um pouco melhor ainda de entendimento de alguns atletas, sabe? Mas, cara, tem hora que é complicado, principalmente em time pequeno mesmo, que chega jogador de que tudo quanto é jeito e tudo quanto é lugar, que a gente sabe que tem essa defasagem mesmo. Mas isso vem de contra o que o Douglas falou, né? Jogador daquele perfil, daquele clube, sim, daquela competição, treinador. Daquela competição. Essa do Red Bull, cara. Não pode cobrar muito. Essa do Red Bull que ele falou, tipo, é uma das coisas que, quando eu tava no Mirassol, no Sub-15, a gente era bem próximo das outras comissões, e o treinador do Sub-20, do Sub-17, ele já tinha trabalhado na Bezinha na época que o Red Bull jogava. Ele falava assim, eles vão sofrer, gente, sabe por quê? Porque esses jogadores que eles têm aí não estão acostumados em jogar em campo ruim, não. Esses caras aí gostam tudo de vestiário cheirosinho, de vestiário grande. Eles vão pegar uns vestiários que não cabe nem a lousa lá para fazer o campinho lá, cabe 2 sentados e 3 em pé, e esses caras não vão aguentar, não, velho. Aí, e na Série D foi a mesma coisa, tipo, você joga, quando você sai daqui da região sudeste e sobe para jogar lá no norte, essas coisas assim, cara, o jogo, os caras tipo, dão a vida, muito diferente, não só a questão do jogo em si, mas o perfil do atleta mesmo. E, cara, eles sofriam muito para conseguir, tanto que tiveram que comprar o Bragantino para ir para a Série B, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente sempre fala, né, que aqui, pelo menos aqui em São Paulo, eu já escutei bastante, de treinador que fica na Bezinha, que é a 4ª divisão, que fica na A3, que é o rei do acesso, só que ele é rei do acesso da Bezinha para A3, o outro é rei do acesso da A3 para A2, e dificilmente eles vão para, tanto que acaba o campeonato, eles já vão para outro time que vai começar o ano que vem, sabe, tipo, nem procura time de cima, time de A2 e coisa do tipo. Mas a diretoria já procura esse treinador também. Também, com certeza, exatamente. Era lá aquele cara que subiu aquele time lá, vamos sim. Tem a estigma, né? Ele é o rei do acesso, mas ninguém sabe como que o cara faz, como que é o trabalho do cara, se vai trazer. Ele subiu o time, não importa. Sim, não. Vem, depois resolve. Aí chega a conta, daí a conta é maior do que o benefício. Ele não era o rei do acesso? Mas é verdade. Mas só que aqui, o cara, como ele falou, o cara é contratado, tá em São Paulo, ele vai estar no time do Paraná, para subir para segunda para primeiro do Paranaense. É diferente. Uhum. Sim. O cara tá acostumado 6, 7 anos em São Paulo lá, o cara sabe tudo, os caminhos. Alguém já trabalhou lá no Paraná já? É. Que ano que foi, Thiago? Foi o ano que a Junior Team chegou na final contra vocês no Sub-17? Por quê? Não, tá, é porque nesse ano eu tava teve um jogo lá no Paraná, lá no CT, que eu fui fazer, na época que eu tava fazendo estágio na Junior Team, eu fui de treinador de goleiro do Sub-17. Eu só aquecia certo o goleiro reserva, o goleiro titular eu errava todas as bolas que eu tinha que fazer nele. Rapidamente aí, eu acho que o Douglas, ele viveu isso, né? Eu não sei, da primeira vez que você trabalhou em Santa Catarina, Douglas, no Joinville? Você já tinha trabalhado em clube? Não, eu trabalhei no Figueirense no final de... eu cheguei para nas quartas de final no Figueirense. Quando você foi para o Figueirense, você saiu de São Paulo, foi para o Figueirense, sentiu diferença de jogo, de muita.
Primeiro que foi muito rápido, né, a minha ida, então não deu para estudar tanto o futebol de Santa Catarina, né, aquela coisa do futebol, recebe a proposta e vai. E eu tinha uma visão de Santa Catarina, quando eu cheguei, do futebol mais próximo do futebol gaúcho, mais força tal, e não tem nada a ver, né? O futebol de Santa Catarina está muito mais próximo do carioca, né? É um futebol técnico, é um futebol jogado, é um futebol totalmente avesso do que eu imaginava. Agora, uma da discussão que eu tinha muito, e isso não mudou depois que eu cheguei no Joinville, eu senti essa diferença, é o nível de competitividade do atleta ser baixo. E aí é regional mesmo, Não sei se é porque eles têm uma minutagem mais baixa, ou se é cultural, porque a gente sabe que o sulista é mais fechado, né? Então tem vários fatores envolvidos nisso. E num campeonato que, a meu ver, é o segundo melhor campeonato de base do país. Eu acho que passa do Rio de Janeiro. São 10 times, dos 10, 8 o bicho pega ali, tem 2 ali mais ou menos, mas todo mundo dá trabalho, é impressionante. Não tem jogo fácil. Né, e sendo que as outras regiões, né, Minas são 3 times, Rio de Janeiro são 4 ali, 5 times ali, então é isso que me assustava mais, que eu fazia, como é que o nível de competitividade aqui é baixo numa competição que gera paridade às vezes, né? Verdade, isso é bem colocado. Que é muito forte, uma diferença que eu encontrei, sim. Eu perguntei do Paraná, porque eu, particularmente, lá na Junior Team, eu sempre acompanhei o Paranaense muito por causa de ter feito faculdade lá em Londrina. Eu acho um campeonato muito fraco em profissional. A segunda divisão, pelo menos no Paranaense, se eu não me engano, na época que a gente jogou, podia dar um WO, um negócio assim, sabe? Então, é umas coisas assim que a base eu acho ainda que tem uma certa competitividade, mas os times da capital é muito mais fácil, é muito mais parelho para jogar. Não sei se. Você tocou num assunto que foi até engraçado eu lembrar disso. E assim, vou fazer um comentário que eu fiz quando eu cheguei no Joinville, que eu fui contratado, e aí quando eu já tinha lido o regulamento, eu falei, pô, de 10 classifica 8, né? Aí eu até falei pro coordenador na época, né? Eu falei assim, não, mas peraí, eu tô no Joinville, se eu não for um dos 8, pelo amor de Deus, você me manda embora que eu vou precisar repensar minha vida, cara. E mesmo assim você sofre, né? Ainda bem que a gente fez um bom ano e tal, mas não é que foi fácil, não. O bicho pegava, depois, porra, dá para ficar fora se bobear, né? Senão não abre o olho, não, né? Verdade. Engraçado. Mas acho que faz legal. Parte do. Creio que a gente já está no final, né? Já o tempo já está. Sim. Minha namorada tá ali já me pegando, querendo me pegar. Finalizando aí nosso bate-papo, que foi muito bom, muito legal. Hoje a interação de todos agregou muito. Então, agradecer aí o nosso Douglas Basoli, Lucas Almeida, Thiago Borges. Cara, e depois aí no grupo a gente vai discutir um novo assunto, porque eu acho que é o Antônio e o Adriano que querem mostrar lá. Então, eu creio que a gente passa a bola para eles e a gente discute isso no próximo debate. Pessoal, uma boa noite a todos. Legal. Um abraço para vocês aí. Obrigado. Thiago, não fala mais de ferrou para mim, não, hein, meu? Por isso que você falava aí, ferrou, quando eu via meus treinos, pô. Tô de olho em você, meu. Ele falava isso, Douglas? Thiago é perigoso. Ele passava no meio do campo, ele ferrou. Aí virava e continuava caminhando. Eu não entendi. Agora eu entendi. É por isso que ele não abriu a câmera, Michel. É por isso que ele não abriu a câmera. Deixa ele. Agora você traduziu. Tá traduzido, tá aqui, Thiago. Agora tá gravado. Beleza, gente? Show de bola.
Não tem, já deu, né? Tragédia anunciada? Não vai. É duro. Essa situação é muito ruim. E se concretizava? Sim, né? Não tinha como dar certo. Ih, ferrou? Beleza, então. Ferrou. Eu vou desconectar Beleza. aqui. Beleza? Falou, Fala gente. aí. Valeu, tchau. De bom. Falou, tchau. Valeu, Thiagão. Falou.